Meus irmãos, estamos começando as arrumações aqui, técnicas, né, para a transmissão. Deixe-me acertar aqui. Aqui, vamos ver. Opa, acho que agora deu certo. Deixa eu ver se o som está certo. Alô, 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 certo. O som está certo. Vamos ver aqui o Facebook, como é que está a nossa conexão. Vamos conectar certinho. Aqui, vamos ver. Acho que estamos ao vivo, conectados, mais uma vez, queridos irmãos. Mais um pouquinho, né, nessa preciosa possibilidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos também nas transmissões, né? É sempre uma jornada de preciosa comunhão. E saudamos todos os amados, né, em todos os lugares, que em nome do Senhor estamos juntos. Deixe-me ver o que aconteceu aqui no... Alô, alô. Encerrando o vídeo, deu algum probleminha aqui. Excluir. Ok. Deixe-me... Agora eu vou ter que reiniciar, viu, irmãos? Porque deu algum problema. Irmãos que estão no site estão acompanhando esse momento de problema técnico no Facebook. Então, eu sempre gosto de começar um pouquinho antes e nunca acontece nada, sempre vai dando certo. E hoje, como a gente estava recebendo alguém agora há pouco, então nós estamos começando meio que em cima do horário, né? E acabou dando esse pequeno problema aqui no... Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver. Começar de novo. Opa! Aqui assim. Deu problema aqui. Vamos ver. Acho que agora vamos conseguir. Irmãos, acho que deu certo agora, né? A gente estava tentando começar agora há pouco e tivemos algum problema. Deixa eu só ver de novo aqui como é que está a conexão. Agora tá certo. A conexão deu certo agora, né? Irmã Catiane, queridos e amados, que o Senhor tem nos reunido, né? Sempre bem sabemos, irmãos, como o Senhor age, né? Com cuidado, né? Com amor, com essa forma tão preciosa de nos reunir. Irmã Mariane, olá! Olá, irmã Catiane, Deus abençoe vocês aí na sua casa, irmão Daniel, Samuel, Miguel, todos vocês, irmã Mariana também com as crianças, com sua família, seu amado esposo, todos os irmãos, né, que em todos os lugares também pelo site que estão acessando, tanto Facebook quanto pelo site, a gente nós vamos nos reunindo, né? Irmã Jocely, lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe, junto com todos os amados. Irmão Celso também, a paz, meu irmão querido, a paz preciosa no Senhor, junto com os irmãos todos lá de Paraíba do Sul, daquela região tão querida, os nossos irmãos unidos nesse vínculo
que foi estabelecido na cruz, jurado pelo sangue de Cristo, por Ele mesmo, né? Então nós estamos assim, nessa gratidão ao Senhor por mais esse momento, né, de comunhão, que nós podemos estar juntos nessas transmissões, que são cartas vivas, né, abertas. Amém, amém, irmã Jocely. Nós lembramos outro dia da palavra do Senhor, quando Paulo, afirmando aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 1, ele diz assim, aos amados, né? Aos amados irmãos, que precioso, irmãos, o cuidado do Senhor, né? Paulo diz assim, chamado pela vontade de Deus. Então, o Senhor continua chamando os seus servos. A paz, irmã Damara, a paz. Também Deus te abençoe, Deus abençoe os irmãos aí em Campinas, São Paulo, né? Os irmãos que estão lá na Irlanda, em Dublin, estão lá em Luxemburgo, né? O irmão Israel, outros amados. Eu estava pegando aqui, eu consegui marcar uns nomes de umas cidades. Quero lembrar, né, irmãos, porque eu não sei se estou lembrando certo ou não, mas eu vou lembrar aqui o que aparece lá no site, né? Os irmãos lá nos Estados Unidos, na região de Menlo Park, né, na região de Pacific Palisades, na região de Sim Valley, na região do Brooklyn, né? E tem irmãos na Irlanda, né, que apareceram esse mês, né? Esse mês de fevereiro. Tem os irmãos aqui no Brasil, aqui de Florianópolis mesmo, que nós estamos sempre juntos no Senhor. Os irmãos de Campinas, São Paulo, né? Os irmãos lá de São Paulo mesmo, São Paulo. Da cidade de São José, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de Santo Antônio de Jesus, da cidade de Maringá, do Recife, Palmital, Brasília. Esses que eu consegui ver ali. Então eu falei, bom, eu vou marcar isso daqui para falar para vocês, que a gente está recebendo pelo menos alguns, né, da visita dos irmãos, assim, da companhia preciosíssima dos irmãos. E outras cidades que acessam, às vezes, vêm pelo Facebook. E eu no Facebook eu não consigo saber direito. Só alguns que a gente se fala no WhatsApp, que acabam falando de onde que os irmãos foram conduzidos pelo Senhor a estar, né? Então, a irmã Lúcia também, graças a Deus, o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. E o apóstolo Paulo, nosso amado irmão João também, João Luiz, Deus te abençoe, irmão João, né? A paz, sim, sim, em nome de Jesus, a gente está, né, formado o corpo do Senhor, irmãos queridos. Chamado pela vontade de Deus, Paulo, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, aos chamados de Deus, então, 1 Coríntios 1, 2, né? Aos eclesiados de Deus, que estão morando lá em Corinto, aos santificados em Cristo, caléus para ser santo, quer dizer, eclesiados para ser santos, com todos os que em todo o lugar, nota a dimensão da permanência do corpo de Cristo no tempo, dentro do espaço, dentro da história. Notem bem que maravilhoso é o ato do Senhor em abranger todo lugar, todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Né, irmãos? Então, pedimos a Deus mesmo que nos abençoe. Somos muito gratos ao Senhor por todos os irmãos, todos os amados, né? Por causa da graça do Senhor que está em Cristo, que nos foi formando nele, nos formou nele, né?
e que nessa imensa graça Ele nos enriqueceu em Cristo, nos enriquece em Cristo, né? Esse enriquecimento vem pela sua palavra, né? E a sua palavra nos apresenta, então, todo o conhecimento, irmãos, todo o saber de Deus. Todo o saber de Deus está em Cristo e é apresentado a nós, né? É apresentado ao corpo do Senhor. Não há nada escondido em Cristo. Todo o mistério que estava oculto foi revelado em Cristo. Então, é em Cristo. Irmão João também, Deus abençoe. Irmãos queridos, em Cristo não significa em religião. Não significa, parece óbvio, porque não está escrito isso, né, na Escritura, está escrito em Cristo. Mas quando as pessoas, ao longo dos séculos, foram lendo em Cristo, eles liam certo, mas viviam em religião, como vivem até hoje, né? Vivem em... imagina só, os irmãos, o mecanismo bizarro que foi feito pelos teólogos, né? A partir dessa expressão bíblica, eclesia ou kalel, né? Quando o Senhor Jesus chama as pessoas para Ele, e aí os teólogos conseguiram formar uma instituição chamada chamados, para que os crentes, ao invés de irem para Cristo, caiam nesse buraco. É um buraco que fica no meio, uma armadilha, entre Cristo que chamou e nós que fomos chamados. Os teólogos conseguiram, e diversos tipos de teologias, formaram um buraco no meio chamado igreja. Aí os crentes, ao invés, são salvos, mas ao invés de irem para Cristo, eles caem num buraco chamado igreja, acreditando que aquilo ali é algo de Cristo, né? Jamais Cristo ele inventou um amante para sua noiva. Jamais ele inventou um amante para sua noiva. É ele e ele só. É nós e ele e nós. É extremamente importante entender isso, irmãos, porque senão não vamos entender João 13. Não vamos entender João 13. João 13 faz parte de toda a revelação do conteúdo de João 2, que nós temos pensado, sido expostos pela graça do Senhor nesses últimos dias. Sido expostos à revelação do Senhor, irmãos queridos, nesses últimos dias. João 2, irmãos se lembram do título de João 2, né? É muito fácil. Está escrito lá nos títulos assim, ó, bodas de Caná. Né? Nós temos que mudar isso, não tem nada a ver com tudo aquilo que está lá no texto, embora exista de fato o fato das bodas lá em Caná naquele dia que a família de Jesus estava lá. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus e quer trazer a revelação de Deus e não acontecimentos ocasionais, né, vamos dizer, bucólicos, bons, bonitos ou não, de diversas situações, né, na sociedade, embora isso aconteça, mas a grande revelação da própria palavra do Senhor é Cristo, irmãos, é Cristo. Francis, Deus te abençoe também, Francis. Todos nós sejamos guardados nessa bênção do Senhor, né? Então, irmãos, a questão da revelação, que os irmãos às vezes vão escrevendo ali, eu estou lendo tudo, viu, irmãos? É só eu não consigo ler o que está vindo lá no site, não dá, né? Mas no Facebook eu consigo ver que os irmãos estão colocando, isso é uma bênção, as suas participações, né? Suas palavras preciosas. Irmãos queridos, toda a revelação de João 2, que apresenta o casamento, a bodas do Cordeiro, nós já vimos isso. E agora estamos vendo, estamos sendo tomados pelo Senhor, né? Estamos sendo tomados pelo Senhor.
realmente chega ao ponto, né, o alcance vamos dizer assim, do terrorismo teológico, né? Da sabotagem teológica, que certamente é obra do maligno, né? Obra do maligno. Desde o Éden a gente sabe isso, né? De alterar a direção absoluta da palavra do Senhor para Cristo. Qualquer outra coisa, irmãos, que entre no meio entre Cristo e o que ele é, né, e o que de fato Cristo é, isso é obra do anticristo, é obra do maligno, é obra de ou das bestas híbridas, né, ou das mentalidades dominadas pelo demônio, como diz Paulo na profecia a Timóteo, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, né? Então, é muito difícil para os cristãos que ao longo de 18 séculos eles foram sabotados. A mente foi sabotada, a teologia foi sabotada, né? E a visão de Cristo, ela foi, vamos dizer assim, eclipsada com alguma teologia, com alguns aparatos bíblicos usados pelo Satanás, pelas artimanhas malignas, e que foram suficientes para dominar as mentalidades mais frágeis dos irmãos que foram sendo, vamos dizer assim, reduzidos a sua capacidade de pensar, de tal modo que, né, foram, por diversos fatores, vamos dizer assim, essa acomodação, né, dentro da ritualização, dentro das denominações, dentro do igregismo, né, dentro desses aparatos visuais, né? Então, isso tudo confundiu, enganou e sedimentou o engano na mente dos irmãos, o que é muito terrível, né? Terrível. Então, João 13, estamos falando da importância da percepção, né, da pessoa de Cristo, né, da identidade de Cristo, da obra que ele faz e a revelação que dele se tem em toda a Escritura, do conhecimento que nele há, de tudo que ele é, e esse movimento de Deus dentro da história, na revelação de Cristo, né, da importância de perceber o que de fato Cristo é e o que ele faz, para que nós, como povo do Senhor, então, possamos percorrer em Cristo, né? Esse entendimento é extremamente importante. Precisa acontecer a graça da revelação, do apocalipsar a mente de cada pessoa. Não é esse apocalipsar, irmãos, é um ato da graça do Espírito Santo pela palavra de Deus, que opera dentro do nosso coração, muito mais do que você ficar sabendo uma nova teologia, ou um novo aspecto da teologia que talvez muitos não soubessem, né? Pode acontecer. Como o Areópago, né? As pessoas iam para o Areópago para ouvir alguma coisa nova. A revelação do Senhor não é nada novo, irmãos. É aquilo que é eternamente. Cabe a nós a conversão, o arrependimento, a fabricação daquilo que Deus pode fazer em nós, só Ele pode fazer, né? Então, essa revelação da palavra no coração humano, isso é Apocalipse, isso é que é o apocalipsar. Isso é que é estar sendo desvelado os olhos, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, João capítulo 2, ele apresenta o primeiro sinal de Jesus. Nós falamos disso esses dias aqui juntos, fomos alcançados pelo Senhor. Irmão Sérgio, Deus abençoe também. E dentro da ideia toda da revelação de João 2, nós vimos então aquela
operação do noivo, que é Cristo, quando ele se torna protagonista das bodas do Cordeiro. Ele mesmo assume a posição de lidar com o vinho, a água e o vinho, né? Que é ele mesmo. Então, nesse ato de Jesus, irmãos amados, ele apresenta a revelação de que agora assume o noivo. E a festa, a celebração das bodas, está no seu início, né? Que vai se consumar no céu quando nós encontrarmos com Jesus. Então, começa ali o aviso da parte de Cristo com o seu sinal, né? O sinal que ele faz dele mesmo. Ele apresenta a água da vida, que é ele, o vinho, que é o seu sangue, a ser derramado lá na cruz, e todo aquele conteúdo da ideia do vinho que precisa ser conhecido pelos crentes, toda aquela grandeza do cultivo da videira, toda aquela grandeza da formação do vinho, né? E de tudo que contém o vinho, e de todos os elementos que no formar o barril para conter o vinho, envelhecido, a eternidade do envelhecimento do vinho de Deus, a eternidade do envelhecimento do vinho de Deus, guardado no barril da cruz, o madeiro da cruz, que passa todo o sabor para dentro do vinho, e o vinho está ali sendo guardado e agora revelado, e ele precisa ser decantado. E ele vai ser decantado nos 3 dias da morte, com todas aquelas impurezas nossas, né, que vão para o decanter de Deus, e então ali, pela luz iluminada de Deus, se observa todas aquelas impurezas sendo eliminadas, os nossos pecados sendo remidos em Cristo, né? E nesse decanter de Deus, quando os taninos são suavizados, porque é impossível tomar um vinho de tamanho envelhecimento eterno, ele precisa ser suavizado, ele só é suavizado no decanter da morte. E toda aquela condição de crucificação e de morte e de ressurreição é o servir do vinho de Deus decantado, que remiu e tirou as impurezas daqueles que são dele, todas as impurezas que existem, e tudo o que existe de impureza em Cristo é tirado. Agora o vinho de Deus, o milagre de Deus, a vida, o vinho já com todos os taninos suaves, os aromas do céu expostos. A beleza daquele vinho é servido na ressurreição de Cristo, e todo aquele que beber do seu sangue e comer do seu corpo, ele tem a vida eterna. E se não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem nada com Jesus, né? Então nós pensamos sobre isso, irmãos. O Senhor, na sua graça, na sua revelação, revela esses sinais lá nas bodas do Cordeiro, naquele momento apoteótico e real das bodas de Caná, né? Então, essa expressão, ela remete diretamente para a cruz, diretamente para a ceia do Senhor. Quando o Senhor diz assim: o meu corpo vai ser entregue por vocês, o meu sangue vai ser entregue por vocês, né? Eu quero que vocês agora celebrem porque há uma bênção tão grande, né, irmãos? Há uma bênção tão grande ofertada pelo Senhor, há um vinho eterno entregue a vocês, servido a vocês, e vocês então vão celebrar, porque vocês vão celebrar. Por que o meu povo vai celebrar? Por que o povo do Senhor vai celebrar? Por que nós celebramos, irmãos? Porque nós fomos feitos no corpo de Cristo entregue na cruz. Fomos feitos corpo de Cristo. No sangue de Cristo entregue na cruz, fomos feitos sangue de Cristo. Isto é,
Irmãos, isto é corpo e sangue de Cristo. Nós fomos feitos corpo e sangue de Cristo, conforme a profecia em Adão. Quando Adão deita lá e ali ele dorme, o Senhor faz a Eva do corpo de Adão. Né? Irmãos, isso é uma bênção muito grande, a profecia sobre Cristo, o segundo e eterno Adão, que é Cristo. Né? Então, o Senhor Jesus, da mesma forma que Adão, apoteoticamente vivo e real aquilo foi feito, o Senhor Jesus nos fez nele, naquele poder da cruz, no poder do servir de Deus, do Senhor Jesus, do Cristo, do Cordeiro que ele é, nos fez corpo de Cristo, sangue de Cristo, povo de Deus, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, celebrado e celebrado e celebrado em cada vez que nos reunimos, cada vez que nós somos juntados pela graça de Deus, cada vez que somos juntados pelo poder de Deus, nós celebramos essas coisas, né? Essas grandezas de Deus, essas sublimidades de Deus. Então, reporta-se tanto a cruz, quanto a ceia do Senhor, quanto ao momento da ceia, irmãos, um pouquinho antes da ceia, está aqui em João 13, que é o texto que nós falamos agora há pouco, né? João capítulo 13. É bem importante perceber aqui, irmãos, que muitos cristãos, eles, por causa dessa teologia distante de Cristo, eles carregam um tipo de imaginário teológico que uns preferem saber teologia, e sabem teologia que é uma coisa, assim, a quantidade de cristãos que são doutores, pós-doutores em teologia é muito grande. Eles sabem, né? Eles não têm noção, dentro da sua visão, da sua forma de noiva, de degustar o noivo. A experiência desses cristãos é em confrontar teologias. Então eles são hábeis em ser teólogos. Eles não são a noiva receptiva, a noiva que contempla amorosamente o seu noivo e quer andar com ele e o ama. Não, ele não pensa assim. A maioria dos cristãos, pela mentalidade grega, mentalidade acadêmica grega, ele quer saber teologia, né? Ele quer saber o que se fala de novo, é o areópago na cabeça do cristão. Ele não consegue ter uma atitude orante, uma atitude meditativa, uma atitude de uma contemplação, de uma revelação tão preciosa que ele está recebendo a palavra do Senhor como aquele que é, junto com o Senhor, aquele que deve entender que ele vai estar prosseguindo no propósito do Senhor dentro da história do jeito que o Senhor quer. Mas muitos foram formados nas teologias, teologações dentro da história, 18 séculos de teólogos, irmãos, é suficiente para gerar no século XX escolas teológicas, academias teológicas, doutores teológicos, pós-doutores de teologia. Né? Gente que sabe teologia, sim, mais do que qualquer um na história, e aí ele fica ávido por conhecer alguma coisa nova. E quando ele ouve alguém falando alguma coisa teológica nova, ele quer confrontar com aquela pessoa. Ele quer dizer assim, não, mas eu ouvi assim, não, mas eu ouvi assim, eu ouvi daquele jeito. Então a pessoa não tem a condição desses elementos crísticos, eles são blindados em relação ao noivo. Eles são egocentrados de tal forma que ele sobe no seu trono de teologias. E ele não consegue fazer a pergunta ou estar diante do Senhor ajoelhado e dizer assim, louvado seja o teu santíssimo nome, Senhor, porque agora tu me fizeste saber grandezas
por causa da transformação que tu queres fazer em mim, para que eu seja aquele homem ou mulher de Deus, corpo do Senhor, noiva do Senhor, que vamos seguir conforme aquilo tudo que o Senhor está falando. Eu não quero decorar a tua palavra para saber mais teologia. Eu quero viver a tua palavra como tu estás revelando ao meu coração. Mas se não tiver revelação do Senhor nessa dimensão, no sentido da palavra, bíblico, pelo Espírito, o que vai sobrar é só mais alguém que sabe alguma coisa nova de teologia. Né, irmãos? Isso é uma barbaridade. Isso, hoje, a quantidade de cristãos, irmãos, que foram fatiados dentro das teologias não é incontável. É incontável. Né, irmãos? É incontável. Então, João 13, irmãos amados e santos irmãos, restantes santos de Deus, um punhado que sobrou. Esse punhado que tem essa graça de estarmos juntos em torno do Senhor, da sua palavra. Ó punhado santo, vocês que são o resto, que não vale nada para o mundo, vocês que são esse resto de povo santo, que guarda os mandamentos do Senhor e vive o testemunho de Jesus até o dia do Senhor, punhado santo. Aqui em João, irmãos, no capítulo 1 de João até o 12, a gente tem uma formação da revelação, né, que aqui, vamos dizer, termina o livro 1 de João. Vamos dizer assim. Aqui no capítulo 1 ao 12, termina o livro 1. Do 13 para frente, começa o livro 2. Vamos dizer assim, a parte 2 da revelação aqui em João. O que o Senhor quer falar aqui em João de 1 a 12? E o que o Senhor quer falar do capítulo 13, lá no 22? Por que ele fez isso? Igualzinho, irmão. João, aqui, ele tem uma graça, igualzinho lá em Apocalipse, foi feito igual, irmãos. Já falamos um dia que é extremamente importante no nosso coração sermos conduzidos a pensar do jeito de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, pensai as coisas no alto. Então, conforme a gente vai sendo conduzidos na leitura orante, então, a gente, quando pega a palavra do Senhor, irmãos, é como uma oração que sobe ao céu. Você não vai ler a Bíblia, você vai orar a Bíblia, irmãos. Não leia a Bíblia. Nós já pensamos aqui muitos anos que a palavra de Deus é que deve nos ler. E quando a palavra de Deus nos lê, ela se torna uma oração quando tu lê ela, ou quando tu fala ela. Né? Então, ela deve ser uma leitura em oração ao mesmo tempo que você vai parecendo estar lendo, mas você vai estar orando aquela palavra. Está falando com o Senhor na dimensão de Apocalipse, quando ele diz que as orações dos santos sobem ao Senhor. Aquilo é a pura palavra que vai subindo ao Senhor. Você vai percebendo e vai querendo orar aquilo ali, irmãos. E vai pedindo ao Senhor misericórdia, porque você quer entender aquilo que você está falando. E que você quer viver aquilo que você está falando. Né? Então, assim a gente vai perceber que o Senhor revelou a João, aqui tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, uma estrutura parecida, queridos irmãos. Uma estrutura parecida. Lá em Apocalipse é muito importante para entender João 13, queridos e amados, restantes. Muito importante para entender, porque nós queremos viver isso que está aqui. Nós, de fato, fomos chamados para viver isso que está aqui. O restante. A maioria vai continuar nas igrejas, irmãos, não vão sair. Eles não vão sair, não adianta, eles não vão sair. A maioria vai continuar servindo os propósitos denominacionais, as metas, né, anuais das denominações. Não adianta, não tem poder nenhum, a não ser Cristo, que já até tenta, né, falar com eles: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né? E ele será comigo, eu com ele, eu serei com ele. Nós vamos ter um pacto eterno, né? Então, essa é uma palavra para os crentes. Mas os crentes não querem ouvir essa palavra. Eles não querem ouvir.
Chegou a tal ponto, lá no final de Apocalipse, que a gente vai encontrar os crentes casados com a grande Babilônia, numa traição de leito maculado bizarro, que eles vão estar todos deitados na grande Babilônia em ato de orgia com o mundo, aclamados pelo mundo de alguma forma, ficando cada vez mais ricos, cada vez mais aclamados de alguma forma, né? E o Senhor tentando mais uma vez em Apocalipse 18 dizer: sai dela, povo meu. O povo não sai, né? Mas o restante sai. Nós saímos, não somos melhor que ninguém, irmãos, não estamos acima de ninguém, somos uns miseráveis e continuamos sendo chamados de desigrejados, de miseráveis, de malucos, de loucos, né? E quanto mais tu apontar a palavra do Senhor para os nossos próprios irmãos que amamos, mais eles vão achar que somos loucos, né? Porque o amor que eles desenvolveram, que eles foram levados às casas de prostituição, chamadas igrejas, a viver, é maior que o amor a Cristo, embora eles falem que não. Mas na prática estão lá deitados, nesses leitos, né? Então, irmãos, essas considerações são importantes quando se trata da revelação, porque a estrutura, a forma de pensar do Senhor mostrou a João, vamos dizer assim, 2 textos dentro de João. O primeiro texto dentro de João está do capítulo 1 ao 12, quando ele apresenta a sua divindade, a sua sublimidade, a sua eternidade. O Senhor vai apresentar a sua majestade. Que adjetivos mais a gente pode achar quando ele usou o termo logos, que nem os gregos imaginavam aquilo ali, que está contido na palavra, na revelação que há no uso da palavra logos por Jesus, quando ele começa a explicar que o logos agora não é um produto filosófico, mas o logos é uma pessoa, exatamente a pessoa de Deus, que ele, o Senhor, pelo Espírito, encontrou nessa palavra algo com possibilidade de revelar a nós a dimensão que Cristo é. Então, de João 1 até João 12, nós vamos encontrar a apresentação do Logos de Deus, daquele que é a razão de todas as coisas, daquele que é quem é, irmãos amados. Não tem outro, não tem judeu, não tem igreja, não tem Jerusalém, não tem Roma, não tem papa, não tem padre, não tem pastor, não tem nada disso que foi inventado pelo ser humano. Não tem Israel, não tem Genebra, né? Não tem Wittenberg, não tem nada. O que tem é Cristo. Cristo. O que tem é Cristo. E nós que fomos agora, né, na revelação do Senhor, passa para nós a revelação de que o mistério de Deus que esteve oculto e que foi revelado em Cristo, que é a formação da própria noiva do Senhor no corpo e no sangue de Cristo. Então, a partir do capítulo 13, ele começa a contar e revelar a João e para nós, né, como que deve ser o caminhar da noiva. Como que deve ser o caminho. Aqui é o começo, capítulo 13, irmãos, é o começo da segunda parte da revelação em João. É o começo da segunda parte. Então a gente começa a receber aqui toda a dimensão da continuidade até o dia de Cristo. Tudo que vai acontecer. Quer dizer, é da mesma forma Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 11, é o livro 1 de Apocalipse. Do capítulo 12 até o 22, lá no final, né, 22, a gente tem o livro 2. Então, a parte 1 revela a glória de Cristo. E toda a sua visão, e toda a revelação do último dia, a partir da visão de Cristo no céu. Lá no capítulo 12 para frente, vai mostrar a mesma revelação, novamente a mesma revelação, só que o caminhar dentro do último dia.
justamente da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, do povo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo até o último momento, quando o Senhor voltar. Aqui em João é a mesma estrutura, igual. Né? É igual. Então, quando a gente pega aqui no capítulo 13, nós vamos ver o versículo 1, né, irmãos? O Senhor nos fortaleça, viu, irmãos? Nos abençoe a abrir nosso entendimento, nossas percepções olâmicas, o olã. Levantai, ó olâmicos, seres olâmicos, né? Ao portais eternos. Levantai-vos as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não é para caber mais ninguém. Então, aqui, nesse momento, a partir do capítulo 13, começa a revelação, irmãos amados, de como Deus cabe no ser humano. Como Deus cabe, nós somos feitos em Cristo para que Ele caiba em nós. Né? Então, quer dizer, toda a revelação de Deus é procurando de toda maneira, a partir do capítulo 1 até o 12, apresentando Deus e o ser humano. Quer dizer, como que homem e Deus vão viver juntos? Como que vamos viver juntos? Deus e o homem. E aqui no capítulo 13, o homem e Deus. Quer dizer, como que Deus e o homem vão viver juntos, né? Nessas condições que somente Ele pode fazer, né? O homem e o Senhor e o ser humano são apresentados aqui para viverem assim. Quer dizer, a gente tem o capítulo 13, versículo 1, começando um episódio que muita gente chama de lava-pés. Claro que lavaram os pés. Claro que lavaram os pés. Né? Claro que teve o casamento das bodas lá em Caná. Mas é preciso, irmãos, ter uma compreensão pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, na dimensão que Ele está revelando para nós. E é muito comum em muitos lugares chamados cristianismos, é muito comum em muitos lugares chamados cristianismos, ou denominações, ou igrejas, que o pessoal tem uma cerimônia chamada lava-pés. Acho que os irmãos devem ter visto isso por aí já. Principalmente no Brasil, né, que é um país assim ávido por ritualismo, ávido por ter alguma coisa para adorar, para idolatrar, alguma coisa para fazer, assim, no sentido do esforço humano, para copiar algum ritual e então se tornar agradável a Deus por aquele ritual que foi feito. Tem muito isso, né? Será que Jesus está ensinando isso aqui, irmãos? Será que Ele está ensinando para a gente ficar lavando os pés das pessoas? Será que Ele está ensinando isso? Né? Quantas vezes depois nas cartas de Paulo ou em todos os depoimentos no Novo Testamento que nós vamos ver, antes de qualquer ceia, eles lavando os pés? Onde que está isso na Escritura? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Não existe. Não existe. Né? A questão que Jesus toma a frente da ceia. Ele toma a frente da ceia dele, a ceia do Senhor. Ele toma a frente para falar sobre isso aqui, para ensinar esse momento aqui, que tem a ver com o vinho servido de Deus, que tem a ver com tudo aquilo que o Senhor é, para que nós possamos receber essa revelação daquilo que agora representa a nossa jornada do povo santo até o dia que Jesus voltar, meus amados irmãos. Esse momento que ele antecede a ceia do Senhor para ensinar isso, né? Vamos chamar assim que seria o último ensino teológico de Jesus, vamos usar essa linguagem mais atual. O que Jesus poderia fazer? Ele poderia fazer ali um Deuteronômio, vamos dizer assim, né? Ele poderia fazer igual Moisés, pegar toda a lei e repetir tudo de novo. Ele poderia fazer um livro de teologia sistemática, chamado Teologia Sistemática de Jesus, e pegar... Eu estou falando isso aqui, pode ser uma ideia para os publicadores aí das casas teológicas, né?
fazer um livro de teologia sistemática de Jesus. Aí pega tudo que ele ensinou, desde lá do comecinho, e vai fazer um livro até aqui na hora do capítulo 13. Aí, ao invés de os teólogos podem incluir aqui Jesus ensinando teologia sistemática, aqui no capítulo 13. Será que Jesus fez isso? Não, não fez. Né? Será que ele quis instituir um novo ritual para o pessoal lavar o pé do pessoal? Não, não foi isso. Então, como começa o capítulo 13, irmãos? Começa assim, olha, antes da festa da Páscoa. Começa assim, né? Ora, né? Antes da festa da Páscoa. Irmãos, como como esse cenário é apresentado para nós, como nós pensamos outro dia junto, tanto a Páscoa quanto o Shabá estavam coincidindo nesse momento da crucificação, daquele momento da crucificação. Tanto o Shabá quanto a Páscoa é Jesus. Né? É Jesus. Isso é bem precioso e tem que ser visto. Antes da festa da Páscoa, né, nós somos inseridos no mistério de Deus, irmãos. Somos inseridos naquele momento único. Antes da festa da Páscoa, único momento, não tem outro. Sempre foi anunciado o único momento que é Cristo. Irmãos, antes da festa da Páscoa, quem que tem que aparecer? Quem que tem que surgir? Tem que surgir o Cordeiro. Antes da Páscoa, tem que surgir o Cordeiro, meus irmãos. Antes da Páscoa é a hora do Cordeiro. Irmãos, Êxodo, né? Êxodo. Lá no capítulo 12, a gente tem a instituição da Páscoa, né? Antes da Páscoa, era o Cordeiro. Diz aqui no capítulo 12 de Êxodo, olha só, irmãos. Olha só. Lá no versículo 3. Cada um tomará para si um cordeiro. Está vendo que maravilha? Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, o cordeiro precisa ser evidenciado. O cordeiro é evidente. Jesus está mostrando, né, tentando, vamos dizer assim, ou procurando revelar a eles que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Antes da Páscoa, o Cordeiro. Evidente que tem que ter o Cordeiro, senão não tem nem Páscoa. Né? Então tem que ter, e é o Cordeiro a própria Páscoa. É o Cordeiro a própria Páscoa. Né, irmãos? Irmãos, Jesus está dizendo assim, no versículo 13, 1. 13, 1, olha só. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Era chegada a sua hora. Né? Jesus está ciente do seu momento, de toda a obra que precisa ser feita, de tudo aquilo que deve ser feito para que aconteça a operação de redenção, a operação de doação de vida, né? A operação de doação do seu corpo, do seu sangue, para que nele nós sejamos remidos, nós sejamos formados corpo de Cristo. Nele sejamos formados corpo de Cristo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Né, irmãos? Irmãos, lá em Gênesis 22, né, capítulo 22, nós temos um outro momento extremamente precioso. Gênesis 22, todo mundo lembra, porque não é possível, todo mundo já leu isso aqui muitas vezes.
é o momento de Abraão e Isaac. Houve um momento na vida de Abraão, quando Isaac foi levado por ele ao monte, e lá no monte, Isaac carregou para o alto do monte toda aquela madeira, que é também uma figura viva de Cristo, levando o madeiro. Lá ele é deitado sobre a madeira, e quando Abraão vai sacrificar o Isaac, diz o anjo do Senhor, diz Cristo lá do céu, né? Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, né? Não faças isso. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho único. Então Abraão, erguendo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. E lá no versículo seguinte, está assim, e pôs Abraão por nome naquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Igual ele disse para Isaac no versículo 8, quando Isaac perguntou, meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, esse momento aqui de João 13 é o início da revelação, que nós estamos diante da prova do maior amor do mundo sendo cumprido. O maior amor do mundo sendo em ação, sendo efetuado. Deus proverá para si o cordeiro. E aqui está o cordeiro. A resposta a Abraão, a resposta a Moisés, a resposta a Moisés, a resposta a Abraão, que eles falaram, que eles viram pela fé, agora está sendo apresentado aos discípulos o Cordeiro de Deus. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, era a hora exata do Cordeiro de Deus. A hora exata do Cordeiro de Deus. De passar deste mundo para o Pai. De passar deste mundo para o Pai. Quer dizer, o propósito do Senhor, irmãos amados, o propósito do Senhor é cumprido cabalmente. Passar deste mundo para o Pai. O extremo amor, né? O extremo amor, ele tem uma escatologia, irmãos. A obra de Deus, ela tem uma escatologia. Toda ela é de nos levar em Cristo para o Pai. Para Deus. Nós somos conduzidos. Esse momento aqui, o Senhor está explicando para nós, para os seus discípulos, todo o processo da graça de Deus que tem que acontecer nele e por conta dele, e por causa dele, por meio dele e por ele, então as coisas são cabalmente cumpridas, a obra de redenção é cabalmente cumprida, tudo é cumprido nele, e tudo tem uma finalidade, porque é chegar ao Pai. Né? Então aqui no versículo 1, diz a palavra de Deus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra aqui, irmãos amados, também que o Senhor revela a nós, esse amado até o fim, é a mesma palavra que é usada em João 19. É a mesma palavra. João 19, versículo 30. Tem uma palavra grega lá, que em português não dá para ver essa, vamos dizer assim, essa conexão das palavras. Essa conexão das palavras, teléu e teteléu. Lá em, vamos dizer que tetelestai, teléu é a palavra contração, mas tetelestai, lá em grego, está consumado. Né? Está consumado.
Os irmãos se lembram lá em João 19, né, versículo 30, Jesus, ele fala para o Pai, está consumado. Essa mesma palavra, irmãos, Jesus está trazendo para João 13, quando ele diz assim, amou-os até que tudo estivesse consumado. Ele está reportando diretamente para o momento da cruz. Toda a revelação de Jesus que ele traz aqui no capítulo 13 é para mostrar que ele nos guarda até de fato a consumação de todas as coisas, até que cheguemos absolutamente diante do Pai, até que estejamos absolutamente guardados, e estamos guardados nele. Jesus nos guarda absolutamente nele. Então, o capítulo 13 começa a revelar a graça, a sublimidade do Cordeiro de Deus, da ciência de que a sua hora chegou, quer dizer, o cumprimento de todas as profecias sobre o Cordeiro agora se cumpre em Cristo. Não tem mais Páscoa, não tem mais nenhum tipo de ritual de anunciação de Cristo. Agora chegou a hora de Cristo. Chegou a sua hora. E há uma promessa aqui quanto a essa hora, que para conosco, para com aqueles que estão no mundo e que são muito amados por Deus. Quer dizer, o amor de Deus, então, é escatológico, irmãos. Ele não é um amor ocasional. O amor de Deus é escatológico, é o amor que leva a Ele mesmo. E tudo foi feito para que não há dúvida alguma, ninguém perde a salvação. Está fechado, juramentado no sangue de Cristo a obra da salvação. Ninguém tem como ganhar a salvação por si, como não tem como perdê-la. Né? A salvação está consumada no Cordeiro de Deus, em Cristo. Capítulo 13 é para mostrar a grandeza do Cordeiro de Deus em Cristo e a nossa, vamos dizer assim, formação nele. E uma vez tendo sido formados em Cristo, nós então temos um ministério em Cristo. Um ministério no corpo de Cristo, como corpo de Cristo. O ministério como corpo de Cristo é servir, como Cristo serviu. É servir como Cristo serviu, né, irmãos? João 3,16 diz que todo mundo lembra também, que não é possível alguém não lembrar João 3,16, porque teologicamente nós estamos formados, né? Então, há uma revelação aí. A mesma é essa revelação, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Que grandeza é esse amor, irmãos? Qual a dimensão desse amor? A dimensão desse amor é o Cordeiro. Né? Então, é apresentado aqui. De tal maneira que deu seu Filho. É uma resposta viva a Abraão, a Moisés, a todos que anunciaram a própria pessoa de Cristo. Chegou a hora. Agora é a hora do Cordeiro de Deus. Né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é Cristo. É estarmos de volta, indo para o Pai por causa de Cristo. Né? Esse ir para o Pai é uma caminhada, acontece uma caminhada dentro dessa história, dentro do tempo, dentro do espaço. Como que essa caminhada se dá? Não é de qualquer jeito, amados irmãos. Como que essa caminhada se dá? Né? Ela se dá em Cristo. Né? É em Cristo que ela se dá. Amou-os até consumar tudo por eles, né? Por nós. Né, irmãos? É uma revelação, irmãos. É a hora da cruz, é a hora da ressurreição. A hora da cruz e a hora da ressurreição. Que Jesus abraça com todo o seu coração. Ele abraça a sua própria hora.
É para isso que ele veio como Cordeiro de Deus, né? Vamos dizer, a culminação suprema do amor de Deus. Está sendo culminado o amor de Deus na obra da cruz, na obra da ressurreição. E, ao mesmo tempo, os que estão no mundo amados por Ele estão sendo amados até que tudo se consume. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados a uma obra do Senhor. É interessante também perceber aqui nesse momento, irmãos, né, que a ceia do Senhor, que é logo mais apresentada aqui, depois desse episódio, né, a ceia do Senhor vem logo a seguir. A ceia do Senhor, ela é exatamente a compreensão de que nós comemos o corpo de Cristo, bebemos o sangue de Cristo. Isto é, nós fomos formados corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo. Nós estamos agora vivendo nele, por meio dele e para ele. Né? Estamos vivendo nele, por meio dele e para ele. É uma relação com Cristo. A ceia do Senhor é um testemunho de que, de fato, Cristo é aquele que nós comemos e bebemos. É aquele que consumou a obra da cruz por nós. Quem mais pode consumar a obra da salvação, irmãos? Será alguma bondade humana? Irmãos, chegada a sua hora. É chegada a sua hora. Essa é a hora de Cristo. É Ele o único. Irmãos, é claro que nessa época em que os cristãos estão tão distantes de Cristo, você vai ver cristãos no desespero, frequentando uma quantidade de rituais e vivendo uma vida em crendices, né? A mentalidade de uma quantidade imensa de cristãos é extremamente reduzida, né, pela distância de Cristo, mesmo falando o nome de Cristo, mas a prática das suas vidas, como temos mencionado sempre, é que na prática a gente vê a distância, porque todas as práticas não são testificadas aqui na Escritura. Né? Então, é extremamente complicado e difícil para os cristãos estarem mantendo não tem como manter uma caminhada no modelo do Senhor. Porque a caminhada no modelo do Senhor não pode ser feita por manuais. Não tem como fazer por manuais. Não tem como fazer um manual da caminhada de Jesus. Eu sei que tem muitos por aí. A quantidade de livros que são apresentados assim, como namorar direito, como falar melhor com seus filhos, como falar melhor com seus pais, como ser um bom crente. Aí 3 passos para você ter uma vida mais, sei lá... Irmãos, a quantidade de manuais é absurda, é imensurável, não tem como medir a quantidade de livros feitos dessa forma para ver se os crentes ficam enquadrados e assim contentes por terem feito aquilo que estão nos manuais. Né? Então, uma vez assim, a mentalidade desses crentes vão ficando cada vez mais fracas, porque não estão ligadas em Cristo, estão ligadas em manuais. Né? Então, com isso, a facilidade com que essas mentes vão ser seduzidas por demônios é muito grande. Quaisquer ideias que possam aparecer, seja o nível que for, seja ciências, seja na área da filosofia, na área da política, na área da... qualquer área, áreas todas estão por aí, os cristãos não conseguem mais pensar de forma correta. Né? Porque a mentalidade está destituída da presença de Cristo. E a mentalidade destituída gera uma quantidade de degenerações que atinge desde o que a gente chama de esfera espiritual até a esfera moral e ética. Basta ler Romanos 1. A questão de Deus, da fé,
e da realidade de Cristo, irmãos queridos, não é uma opção. Não há opção. Nós não temos opção. Não é assim, vou escolher ser batista ou metodista, ou não vou escolher ser nada, eu vou viver por minha conta, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer da minha forma. Cada um que escapa por uma tangente dessas aí, ele está se tornando diluído e facilmente será alcançado por qualquer artimanha de demônios, em qualquer área. A relação com Cristo é uma relação vital a tudo. A tudo. Não se exclui Cristo de nada. Né? Ele é o fundamento da história. Ele é a própria história construída. Ele é o fundamento do pensamento sobre Deus. Ele é o próprio Deus existente. Né? Ele é o Criador de todas as coisas. Nele estão as dimensões para a compreensão de todas as coisas. Não é possível cada um escolher a sua maneira. Né, irmãos? Então, é claro que aqui no capítulo 13 vai aparecer o diabo. Né? Tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes a traição de Jesus, apareceu no versículo 2. Né? Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Está vendo, irmãos? A obra do Senhor. Então, há uma luta ali naquele momento contra Satanás, e é o que vai acontecer até o final dos dias. A gente vai ter um confronto direto e intenso contra as forças malignas, mas nós sabemos quem nós somos. Paulo certa vez diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, até o dia que chegar no céu. É o consumado, né, irmãos? É o ato da consumação da obra de Cristo que nos guarda. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo. Ele é poderoso. Eu estou bem certo. Eu sei quem tenho crido em Cristo. Né? E chamar nosso chamado envolve essa caminhada, essa continuidade, irmãos queridos. Jesus, então, tomou uma toalha, se cingiu com aquela toalha, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar com a toalha que havia se cingido, né, irmãos? Aí nós vemos o Pedro a tomar a atitude, como sempre, de falar, e como ele falou mais uma vez errado, né? A primeira ideia errada de Pedro vai aparecer aqui. Quando Pedro diz assim, Senhor, tu lavas os pés a mim? Né? Tu lavas os pés a mim? Então, irmãos, a visão que muita gente tem, muitos cristãos têm, da relação com o Senhor, né? Ela é diversa demais. São visões extremamente esquisitas e estranhas, né, que a gente observa cada dia, porque as pessoas estão distantes de Cristo. E como Pedro aqui, embora estivesse perto de Jesus ali, tão pertinho, ele lança uma ideia errada. Aí Jesus diz assim, Jesus vai corrigir, o que eu faço não sabes. No entanto, compreendê-lo-ás depois. Depois de quê? Jesus está lançando aqui uma importante palavra para todos nós. Irmãos, a obra que é anunciada aqui, nesse texto, né, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que ele vai fazer isso, essa obra é que dá para todos os cristãos a condição de entender tudo o que há na existência, queridos irmãos. É claro que é pela morte e pela ressurreição de Cristo que todas as coisas
de fato são compreendidas. E nós, na diluição teológica dos séculos, né, as pessoas foram absolutamente retiradas da presença de Cristo para servir todo tipo de aparatos igrejescos, todo tipo de aparatos religiosos, estão tão saturados. Irmãos, vamos dizer que é preciso ter uma desintoxicação eclesiástica na vida dos crentes, que eles nem imaginam a quantidade de poluição e de intoxicação teológica que eles estão. É muito difícil, né, para o cristão ter uma atitude, hoje em dia, no meio de tudo isso, dessa quantidade absurda de teologias, em conhecer Jesus. Então, esse chamado de João 13 é uma exposição de que para nós andarmos dentro desse período, amados irmãos, do último dia, tudo precisa ser medido pela cruz e pela ressurreição. Irmãos, para isso só Jesus para nos ensinar. Não tem teologia. Tem a comunhão em querer. E como que é entender a cruz e como que é entender a ressurreição? Jesus está lavando os pés. Isto é, ele está servindo, ele está tomando uma atitude de servo. É o vinho servido, irmãos queridos. É o vinho servido. É a atitude de servir. Os cristãos estão servindo dimensões diversas dos cristianismos e imaginando que estão servindo a Cristo. Não conseguem discernir igreja da crucificação e da ressurreição. Não conseguem discernir programas de denominações da crucificação e da ressurreição. Na verdade, eles embolaram tudo isso, irmãos. Os cristãos colocaram tudo isso como se fosse a crucificação e a ressurreição. Viver desse jeito. Ir domingo após domingo dentro das igrejas e lá fazerem os trabalhos que as denominações apregoam. Ao invés de deixar tudo isso e ouvir tão somente e unicamente a Cristo, Pedro, tu só vais entender a dimensão de todas as coisas após a crucificação e a ressurreição. Não só Pedro, nós todos. Só vamos poder entender a nossa vida na dimensão de como deve ser vivida, na ideia de nós estamos sendo também entregues junto com Cristo na cruz e vivendo a vida ressurreta que Ele dá a nós, como corpo dele. Pessoas que morreram em Cristo e ressuscitaram com Cristo. Então agora, tendo essa vida que somente Cristo pode dar, meus queridos irmãos, né? que Cristo pode dar, somente vivendo essa vida nessa condição. Aí Pedro, novamente, erra, quando ele diz assim no versículo 8, nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Né, irmãos? Quando Jesus disse, Pedro, você só vai entender todas as coisas a partir da minha morte e a partir da minha ressurreição. Lá na frente. Depois que acontecer essas coisas, você vai entender. Aí Pedro toma a palavra de novo e fica firme. Não, tu não vais me lavar os pés. Como se fosse uma falsa humildade, irmãos. É uma falsa humildade. Né? É preciso que nossas vidas sejam servidas por Jesus. Nós precisamos ser servidos por Jesus. Irmãos queridos, queiramos ser servidos por Cristo. Né? Cristo está querendo nos servir. Mas Pedro está dizendo, nunca tu vais me servir. Mas como que alguém, apóstolo, na frente de Jesus, não está entendendo?
Que Jesus está dizendo para você continuar, para você prosseguir, para você andar. Você vai entender essa caminhada depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, e que você então vai passar por essas situações todas que eu vou fazer em ti. Eu preciso operar em tua vida essas coisas. A atitude é muito simples. Mas Pedro está tendo uma visão humana, uma visão simples de alguém que está tentando lavar os pés dele. Ele não está entendendo a grandeza de tudo aquilo que Jesus está querendo dizer. A maioria dos cristãos não conseguem entender além daquilo que os seus olhos teológicos veem. Eles não querem. Né? Eles amam ficar do jeito que estão. Eles não querem que Jesus os sirva. Jesus vai nos lavar os pés. Jesus vai servir a gente. É uma atitude, irmãos, a atitude de Deus, a atitude do Criador. Como eu posso explicar que o Deus eterno e Criador, ele toma a atitude de nos servir com a morte e ressurreição de Cristo? Que amor! Que grandeza! Porque nós, no estado que estamos, a única forma era o Deus eterno pegar o seu próprio filho e conduzi-lo à cruz, para que o seu corpo morto, o seu sangue derramado, formasse as nossas vidas nele, para que nós pudéssemos então viver a vida dele, a vida nele, por meio dele e para ele, mas servidos por ele. Ele é o maior servo da humanidade, irmãos. Como que alguém pode querer ser servido por outro, por uma religião, por um santo, por um papa, por uma deusa chamada Maria, por um ritualismo religioso, evangélico, protestante, ou seja lá que nível for? Como que alguém pode querer algum outro a servi-lo? O próprio Pedro chegou ao ponto de dizer: não, tu não vais me lavar os pés. Quer dizer, a atitude de Jesus é muito maior que, claro, lavar os pés era um tipo, né? Era uma apoteose, era uma figura dele mesmo sendo servido na cruz e no túmulo vazio, na ressurreição, para que a nossa vida fosse remida totalmente nele e depois nós fôssemos totalmente sendo moldados nele, continuamente servidos por ele. Continuamente servidos por ele. Quando Jesus corrige Pedro a segunda vez, irmãos, quando Jesus diz assim: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Evidente, né, irmãos? Se alguém não for lavado por Cristo, não tem parte com ele. O que é ser lavado por Cristo? É essa pessoa estar sendo conduzido à cruz, à morte de Cristo na cruz, à ressurreição de Cristo, o túmulo vazio, o vinho de Deus servido totalmente e bebido e comido por nós. Mais ninguém, mais nada, mais nenhum aparato. Isso é uma realidade eterna, irmãos queridos. Essa é a realidade eterna de Deus. É Ele o eterno que se oferece a nós, humanidade, no Cristo que vai à cruz e ressuscita. É Ele que nos serve assim. Né? Agora, a mentalidade cristianizada dos cristãos foram as mentalidades acostumadas com o nome Cristo, com o nome Jesus. E a maioria dos cristãos, dos cristianizados, eles entraram para o mundo dos cristianismos, muitos por nascerem de novo. Realmente muitos experimentaram a morte na cruz e a ressurreição. Muitos.
experimentaram a morte na cruz e a ressurreição. Porque não é santo nenhum, não existe esse aparato de santo. Nunca houve nada disso na Escritura. Basta ver esse texto aqui. Se eu, Jesus diz aqui no versículo 8, se eu, não é se Pedro, se Paulo, se Maria, se João, ou se um papa, ou se uma igreja, se uma água na cabeça, ou se um batismo, ou se um ritual, se qualquer coisa. Não, Jesus está dizendo no versículo 8, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tem muita gente que foi alcançada assim. E de fato, foi salvo pelo Senhor assim. Mas um fenômeno tem acontecido ao longo desses 18 séculos, irmãos amados. Que a maioria dos cristãos, logo após ter sido alcançada por Cristo, foi sequestrada, quase que imediatamente, para fazer parte de um aparato que não existe nas Escrituras nada sobre isso. Porque se nós fomos chamados a ser e fomos lavados por Cristo, nós devemos continuar servindo e vivendo em Cristo. Aí Pedro novamente erra. Até agora Pedro não queria nada com Jesus. Agora o que ele queria era mais do que era para ser. Não podia ser, era exagerado. Né? Era além da conta, não era nada, não existia. Pedro diz assim, então, Senhor, não somente os pés, mas lava tudo, mão, cabeça, tudo. Né? Jesus diz assim, Pedro, você já foi lavado? Né? Você foi lavado? Você não necessita desse tipo de lavar mais. Você precisa os pés. Para você, os pés. Quer dizer, para nós, o povo do Senhor, alcançado pelo Senhor, nós precisamos entender que lá na cruz, lá na ressurreição, está a obra de Deus em servir a humanidade. Nós, os cristãos, nós, essas cabeças duras, que nós vemos aqui, que aconteceu em Pedro, que aconteceu em mim por 33 anos, e em outros irmãos por tantos anos, nós precisamos estar entendendo que é Ele que serve, é Cristo que serve, é Cristo que serve a humanidade, é nele que nós devemos prosseguir, é nele que seremos servos, é nele Cristo. Entende, irmãos? Mas é quase que, às vezes fica uma agonia, porque a gente fala isso e a pessoa domingo vai lá para a igreja, e acreditando que igreja é algo de Cristo. É algo de Cristo. Acreditando que igreja é algo bíblico. Só porque tem o nome igreja na Bíblia, que não foi traduzida exatamente por interesses escusos, estranhos, ocultos, né, das centros de traduções de Bíblia e dos grupos formados, dos sistemas comunistas bíblicos, né, no sistema de comunas, né, chamados de igreja, paroquiais romanos, né, esses sistemas exigem que cada um seja conduzido para dentro dos seus campos de concentração de gente e ali sejam massificadas as mentes deles para que eles achem que aquilo ali é algo de Cristo. Né? Então, irmãos, e aí os cristãos, seduzidos nessa ideologia, eles vão ficando. Então a gente vê aqui na Escritura o Senhor falando para Pedro que é Ele. É claro que esse texto aqui já foi lido umas milhares de vezes por todo mundo. Mas as pessoas preferem fazer o quê? Lavar os pés dos outros num dia de lava-pés. E aí tá bom. Dentro de uma igreja. Aí tá bom. Né? Certa vez em Marcos capítulo 7, Jesus falava com algumas pessoas lá,
e tinham vários judeus ali. Em Marcos 7, Jesus diz assim: vocês são abomináveis, porque vocês fazem tudo que está na lei. E quando o pai de vocês e a mãe de vocês estão lá clamando pelo carinho de vocês, ou pela presença, ou pela ajuda financeira de vocês, vocês têm a coragem de chegar para eles e dizer assim: ô pai ou mãe, é o seguinte, ó, eu não tenho nada para ajudar vocês, eu já ajudo lá na igreja, já ajudo lá no judaísmo, já dou oferta, corban. Corban, sabe o que é corban? Corban é uma palavra lá hebraica, né? Oferta. Nós estamos separando as ofertas, né? Então, quer dizer, aquilo que era para vocês amar, aquilo que a palavra de Deus chamou vocês a perceber que de fato é para vocês fazerem, é para vocês cuidarem, aquilo que é para vocês viverem, vocês não vivem trocando por um ritual do judaísmo. Mas o cristianismo faz a mesma coisa, irmãos. Faz a mesma coisa. Os cristianismos na história dos cristãos faz a mesma coisa. Eles levam as crianças para os campos de concentração chamado igreja e lá eles perdem as crianças, entregam nas mãos de Baal. A quantidade de crianças que já não conhecem mais seus pais, já não obedecem mais seus pais. Na prática, eles ouvem mais os mentores que os ensinaram desde bebê. Eles têm todos os tipos de prêmios que se pode ganhar desde quando são bebês, de meses, que ganha a primeira Bíblia, até quando será que idade que eles vão, eles têm todos os troféus, passam por todos os acampamentos, vão por todos os rituais de viagens pelo mundo que tem que fazer como crentes. Mas quando o seu pai chega para falar alguma coisa com eles, eles vão dizer assim, como eu já ouvi de várias pessoas, não aqui, a misericórdia do Senhor é tão grande que nas nossas casas nunca nossos filhos tiveram essas participações nessas coisas, mesmo quando a gente era dentro de igrejas, mesmo quando fui igrejado, né? A gente, de fato, a gente não se dava muito bem nas igrejas, porque a gente não fazia os rituais igrejescos, e por isso a gente era expulso continuamente das igrejas. Né? São várias expulsões, uma porque era muito batismo que tinha, a conta de água era muito grande, né? A outra era... Bem, são vários motivos esquisitíssimos, né? Mas nossos filhos nunca ficavam nessas mancomunações assim. Mas eu já ouvi de por esses 33 anos e agora mais 7, 40 anos, mais de 40 anos, né? Mas a gente vive assim, a ouvir essas situações desgraçadas, de pais que ofertaram seus filhos às classinhas de bebês, até depois quando são adolescentes, jovens, e quando eles tentam ajudar, falar alguma coisa, orientar os seus filhos, eles vão correndo para os seus mentores das classinhas. E então os pais dizem assim, nós perdemos nossos filhos, né? Perdemos para aqueles aparatos que tem lá. Isso é um dos pontos terríveis que a gente vê. Eu já vi pastores sendo sacrificados nos altares das igrejas. Quando eles diziam assim, eu fui presidente de associação de igrejas. E eles diziam assim, pastor, as igrejas diziam assim, pastor, nós não gostamos daquele pastor. Então nós não entregamos mais dízimo, nós entregamos dízimo, viu, pastor? Nós entregamos, não paramos de entregar dízimo, mas nós depositamos em juízo, porque aquele pastor agora sem receber salário, ele vai ficar sem nada e vai ter que procurar outro lugar. A gente ouve essas coisas, né? Eu cheguei a ouvir, quando chegava em determinados lugares, dizendo assim, pastor não deve receber mais do que, pouco mais que o salário mínimo já está bom, ele se dá bem, ele não paga aluguel, né? Ele não paga água e luz, muitas igrejas pagam água e luz para ele, né?
Aí diz assim, em outro lugar, quando eu estava conversando com uma pessoa responsável pela construção de casas pastorais. Eu dizia assim, vocês vão fazer as casas pastorais aqui na região, numa região lá? Sim. Cadê a planta? Essa. Eu falei, não vai ser essa planta. Vai ser essa aqui. Eu falei, não, pastor, a tua planta não é possível. Eu falei, mas espera aí. E os pastores, missionários norte-americanos, eles moram em casas assim, desse tipo de planta que eu quero que os pastores aqui da região brasileiros também morem. Não, pastor. Né? O pastor brasileiro mora de qualquer jeito, tá bom. Eu ouvi essas coisas. Eu falei, não vai ser assim. Então, quando Jesus disse lá em Marcos, capítulo 7, confrontando aquelas pessoas do judaísmo, que eles faziam as obras da lei, mas eles não cuidavam daquelas pessoas que precisavam ser cuidadas, isso era abominação. Né? Então, eles serviam, estavam sendo servidos e serviam em uma dimensão satânica. Como são servidos, eu já vi pessoas dizendo assim, olha, nós vamos construir agora esse templo, quantos andares, não sei quantos andares. Né? Isso é maldição. Né? Maldição. Não tem nada na Escritura, a não ser nós, que somos chamados o edifício de Deus, queridos irmãos. Nós, o edifício de Deus. Né? O edifício do Senhor. Então, queridos, essa palavra, quando Pedro diz então, exageradamente, tu não vais me lavar, não lava só o pé, lava tudo, né? Exagero. Então o Senhor diz assim, Pedro, você já está lavado, você já está salvo, mas você precisa compreender que é na cruz e na ressurreição. É na minha pessoa que a vida está. Vocês vão servir ao Senhor dessa forma. Sempre sendo alimentados pelo Senhor. Sempre sendo cuidados pelo Senhor. Né? Sempre sendo servidos pelo Senhor. Sempre percebendo que é no servir em Cristo que se serve até o dia de Cristo. Né, irmãos? Bom, irmãos amados, vamos continuar um pouco mais outro dia. Espero muito no Senhor que nós possamos pensar, pesar profundamente as palavras do Senhor, sermos conduzidos no Senhor como o Senhor quer nos conduzir, sermos perceptivos a que de fato servir é a grande graça de Deus em Cristo. E que nós estamos sendo apontados para Cristo o tempo inteiro. E que ele começa a segunda parte da revelação de João 13, mostrando exatamente isso. Vocês vão seguir em frente. Vocês vão passar por situações extremas, como a cruz, a morte, várias situações terríveis, mas vocês jamais percam de vista o servir em Cristo. É assim que o corpo de Cristo deve prosseguir, e é assim que ele vai prosseguir até o dia do Senhor. Né, irmãos? Bom, amados, vamos celebrar o Senhor. O Senhor, então, depois que eles entenderam essa grandeza, né, ele chamou os seus queridos a essa grandeza dessa celebração. Em Mateus 26, registrado, quando Jesus fala com eles exatamente isso. O pão é o meu corpo. Vocês foram feitos, meu corpo, pelo meu corpo doado por vocês. Comam o pão, celebrando essa vida que agora vocês têm por causa da minha vida. Querido Senhor,
todos nós, onde cada um está, Senhor. Nós estamos juntos na preciosa graça da comunhão no corpo de Cristo. Um só corpo, um povo santo, uma noiva, um noivo. Eis aqui o teu povo celebrando a vida que o Senhor nos deu a partir do Senhor mesmo. Nós te agradecemos, Senhor, porque é na cruz e na ressurreição do Senhor que nós temos vida, somos servidos por ti. Ó Deus querido, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos comer como o Senhor ensinou. Em nome de Jesus, né, irmãos amados? Irmãos, Jesus pegou o cálice e disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Irmãos, então, nós celebramos essa graça de Deus, que pelo sangue de Cristo nós fomos feitos corpo de Cristo e também sangue de Cristo. Noiva do Senhor, feitos por Ele, por meio dele e para Ele. Então celebramos isso. Mas também celebramos quando Jesus disse assim: e digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, mas o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então também celebramos o dia em que o Senhor está marcado, que o Senhor virá e que nos levará para casa, lá no céu, e que nós estaremos face a face, bebendo do vinho novo, que é a pessoa de Jesus. Então celebramos como o Senhor ensinou. Senhor querido, que nos tem dado de ti mesmo, da tua palavra, nos tem guardado e nos ensinado a olhar para o Senhor. Nós hoje celebramos agora, junto com os irmãos em todos os lugares, celebramos então a entrega do teu corpo e do teu sangue, a doação da tua vida, Senhor, a vida que somos hoje por causa do que o Senhor fez na cruz e na ressurreição. Querido Senhor, foi feito como o Senhor ensinou, como o Senhor nos ordenou, e profetizamos em nome do Senhor, como o Senhor nos autorizou e ordenou a profetizar, o dia que nós estaremos juntos no céu. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, Deus abençoe todos os irmãos. Deus guarde vocês. Vamos continuar orando, nos guardando no Senhor, nos fortalecendo, sendo conduzidos nele, servidos por ele, pelo vinho servido de Deus, que serve sempre, né? E que nos tem feito nele servos para servir também em nome de Jesus, né? Agradeço muito a vida dos irmãos, o cuidado, né, o carinho, o amor pelas orações. Fiquem firmes. Qualquer coisa, vamos nos falando, né? E orando pelos irmãos todos. E olha, irmãos, terças-feiras era sempre lá na Vargem Grande. Nós estávamos lá na casa do Jason, né? Da Patrícia, do Pedro, da Esther, da Rebeca. Olha, irmãos, se Deus quiser, parece que dia 10, acho, de março, acho que vai ficar pronta a ponte. Então, nós devemos voltar lá na casa deles naquela data. Estamos orando,
De vez em quando a gente se encontra, eles vêm aqui, a gente acaba se falando também pelo WhatsApp. Peço que continue orando por todos, né? Por todos nós, pela nossa casa, por todos os amados, os restantes, né? Muito grato. Deus abençoe, queridos. Bom descanso. Sejam guardados no descanso de Cristo, na Páscoa de Cristo, que é Ele mesmo, né? No Shabá, que é Cristo, e na Páscoa, que é o Senhor. Deus abençoe, queridos irmãos. Qualquer coisa, falamos. Opa. Irmãos amados, deu certo aqui. Então, Deus abençoe também, irmãos queridos do site. Acho que, deixa eu ver se deu certo ali, tudo está certo. Deixa eu pôr essas coisas para cá. Opa. Oh, irmãos queridos, muito grato pela vida de todos, onde cada um está aí, que, pela misericórdia do Senhor, sendo guardados, né? E tornando o Senhor a vida de vocês bendita, onde vocês estiverem, queridos irmãos. Qualquer coisa, podem contar com a gente aqui, vamos estar orando, e assim vamos seguindo no Senhor até nos encontrarmos com Ele, né? Como dizia aquele antigo hino, até nos encontrarmos com Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor.